Doutor, tem uma para mim dessa em relação a remédio. O Evismar Almeida mandou assim: estou tomando anti-inflamatório para me recuperar de uma provável bursite no joelho devido a um treino pesado. Posso continuar os treinos dos outros músculos ou espero terminar o uso do anti-inflamatório? Então, uma provável bursite no joelho, você não tem o diagnóstico correto e você está tomando anti-inflamatório, eu acho um risco grande, até porque você sabe que quando você tem uma lesão e você usa um anti-inflamatório, você atrasa a cicatrização dessa lesão. Então, em muitas situações, a gente prefere meios físicos de analgesia. Acabamos de falar da fisioterapia. Então, tem paciente que eu prefiro mandar para o fisioterapeuta do que prescrever um anti-inflamatório, porque eu sei que na mão do fisioterapeuta ele vai fazer a liberação da tensão daquele tecido, ele vai fazer uma melhora na vascularização, ele vai ter meios físicos de analgesia, se necessário ele vai manipular aquele tecido. Então, é uma coisa mais complexa, mas, por exemplo, é o que eu faria no meu joelho. E eu não quero para você o que eu não fosse fazer para mim. Então, é interessante isso, Muzi. Legal. Sabe por quê? Porque isso o fisiculturista ensina para as pessoas. Nós fizemos um treino de peitoral e de alguma forma eu senti o ombro. Uhum. Qual é a prática normal de uma pessoa? Anti-inflamatório. Exatamente. Anti-inflamatório. O atleta esquece. Anti-inflamatório é a última opção do atleta. A última. É quando ele não aguenta mais. Para onde ele vai? Ele vai pro fisioterapeuta. É a minha primeira opção, cara. Aí o fisioterapeuta vai lá, solta, não fica bom. Melhora. Isso. Aí ele fala para você, ó, pode treinar, mas com restrições. Aí você busca outros mecanismos de ativação. Aí na outra semana você volta, ele melhora mais um pouco. Você demora às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para resolver aquele problema. Mas esquece anti-inflamatório. E outra, o problema é a tendência é que ele não volte, né? Vamos falar do mundo ideal. No mundo ideal, o sujeito está lá treinando e ele faz, por exemplo, uma lesão da cabeça longa do bíceps, uma lesão inflamatória. Ele faz uma inflamação da cabeça longa do bíceps. Vai lá no ortopedista, ele faz os exames, ultrassom, ressonância, percebe que não tem uma lesão anatômica, que é uma lesão inflamatória pura. O ortopedista, ele indica fisioterapia. Né? Aí o sujeito ele já joga fora o papel e fala, deixa, vou tomar um anti-inflamatório e dane-se. Né? Então, no mundo ideal, você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz o quê? Meios físicos de analgesia, começa a trabalhar para liberar o excesso de tensão naquele tecido, porque muitas vezes aquele tecido ele entra em hipersolicitação por causa da inflamação, coordena uma série de sessões de fisioterapia, onde ele vai pegar e também tratar do que é a possibilidade motora daquele segmento. E aí ele vai chamar o treinador, você pode trabalhar a extensão ou flexão do ombro entre os ângulos tais e tais. Você pode ativar os músculos tais e tais. E você deve evitar os ângulos tais e tais e os músculos tais e tais. E aí o treinador ele vai desenvolver um treino que trabalhe naquela angulação para fazer aquela ativação e evitar aquela lesão. Então isso é um mundo ideal. A gente sabe que isso não é uma coisa que está ao alcance de todas as pessoas. Agora também, Renato, não dá para você aceitar, estou tomando anti-inflamatório porque eu estou com dor, né? E eu queria saber se dá para fazer isso, se dá para fazer aquilo. Cara, você tem que saber o diagnóstico que você tem. Né? É uma bursite ou não é uma bursite? Porque se for uma lesão muscular, o anti-inflamatório, ele piora a cicatrização de lesão muscular. E não precisa nem ser corticoide, Júlio. O anti-inflamatório comum, ele atrasa o processo de cicatrização. O tipo, você pode usar um... Diclofenaco ou naproxeno, por exemplo. Pra você ter uma ideia... Diclofenaco é um dos piores, né, moço? A gente não usa anti-inflamatório nos primeiros 48 horas de lesão, porque senão você atrasa muito a velocidade de recuperação. Qual que é a diferença de diclofenaco para naproxeno? Né? A base de todos os anti-inflamatórios é a inibição de uma enzima que chama ciclooxigenase. Ciclooxigenase ela participa de um negócio que chama metabolismo do ácido araquidônico, né? Que é o que faz você ter a produção de substâncias inflamatórias que vão fazer a gente ter dor, calor, rubor, turgor e perda de função. É isso que é inflamação, tá? Só que quando você desativa esse mecanismo, você desativa junto a velocidade de recuperação. Qual que é o grande problema? Você tem ciclooxigenase nos rins, você tem no coração. Então, todo anti-inflamatório ele é tóxico para o rim e para o coração também. Antigamente a gente tinha um anti-inflamatório que chamava Vioxx. Ele era sensacional do ponto de vista de analgesia. Já ouvi falar dele. Foi Só banido, que aí, não foi? Por quê? Porque os velhinhos tomavam ele, tirava tudo que era dor, só que 1 ano depois o velhinho morria de infarto ou de insuficiência renal aguda. É aquela história do anti-inflamatório de terceira geração. Exatamente. Eu lembro do Vioxx.
tá? E sobrou muito pouco anti-inflamatório de terceira geração. Sobrou o Arcoxia e sobrou o Celebra, o Celecoxib e o Etoricoxib. São os caras que sobraram. Né? E mesmo assim sobraram em doses reduzidas. Né? Eu só Você já vejo não isso tem... quando tem lesão de coluna, cara. Pois é, porque é uma paulada. Eu só vejo isso. Paulada mesmo. O Cataflam e o diclofenaco, né, Cataflam e o naproxeno, eles são de uma geração um pouquinho anterior, né? Eles são os inibidores de ciclooxigenase inespecíficos. Então era uma paulada, ele limia tudo que era ciclooxigenase, por isso que tomava Cataflam, você tirava a dor mesmo, porque, aquilo era uma porrada. O Flanax, o naproxeno, que é o Flanax, né, ele era um pouco mais suave, tanto que o uso do naproxeno, ele era utilizado mais, por exemplo, quando o paciente ele tinha uma cefaleia, né? Ele era muito bom para tratar cefaleia, para tratar esse tipo de dor, assim, né? A gente Ele é quase um analgésico com propriedade anti-inflamatória. Exatamente, que em um período ele começou a ser feito propaganda para uso de lesão osteomuscular, mas não era por causa da especificidade disso. É porque do ponto de vista de epidemiologia, o pessoal se machucava mais do que tinha dor de cabeça. E os caras queriam vender anti-inflamatório, né? Então, vamos tomar para qualquer pancada, né? E não é bem assim. Mas, evidentemente que tem, né, as indicações de uso de anti-inflamatório. Agora, se você está tomando anti-inflamatório todo mês, cuidado, você está fritando seu rim, você está criando uma lesão cardíaca. Alguma coisa está errada. Segundo, seu treino está errado. Você está fazendo alguma coisa errada que não está dando tempo para você se recuperar e você está fazendo lesão sobre lesão, né? Então, esse excesso de medicação, esse uso de medicação que fica meio banalizado, não estou querendo assustar, fazer, porque não pode tomar anti-inflamatório. Não, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, medicação tem indicação. Tá? Até anti-inflamatório, que parece uma coisa besta porque vende sem receita, tem indicação. Já houve medicações anti-inflamatórias que foram retiradas do mercado porque fritava rim e coração. E as que sobraram não fazem isso? Fazem também, só que em menor monta. Então o que a gente faz? A gente usa em situações específicas e em períodos específicos. Mesmo quando tem lesão e tem indicação de usar, a gente não usa até os primeiros 48 horas completas de lesão para não atrasar a cicatrização. Então, por exemplo, quando eu lesionei o peitoral, eu fiquei sem analgésico nos primeiros 48 horas, por quê? Porque senão ia piorar a recuperação. Em menos de uma semana eu fiz um PRP para ajudar a cicatrização, beleza, 2-3 semanas depois eu estava voltando a treinar. Tranquilo, sem problema, sem dor de cabeça, né? Agora, quando você tem essa recorrência de dor no joelho, cara, vai fazer esse diagnóstico direito, por quê? Pode ser que você esteja escondendo uma lesão bem grande, que está aí latente, que vai te dar trabalho e que o anti-inflamatório está mascarando esse negócio. E aí, Mauricião, tem mais alguma coisa? Vitor Mendes mandou assim, salve Bob Esponja, agora que o Muzi tá de molho, ele pensa em zerar o The Last of Us 1 e 2, mas como que ele vai jogar com uma mão só, velho? A outra tá ruim. Não, velho, eu já zerei o The Last of Us 1 e 2. Mas zerei. pera. Eu ainda não zerei o 2 não, cara. Não? O Muzi, Nossa, ele colocou assim, Mas eu no coloquei nível no very mais hard. difícil. Não, velho, não tem nada, cara, pra você lutar. É difícil demais, velho. Ele Aí falou, não dá. no nível mais difícil. Nossa. Você Não, colocou cara, no nível mais difícil? Você chegou Não, a jogar não. esse jogo? Não? Que jogo é esse? The Last of Us. É um jogo do PlayStation 4. É o que melhor jogo da história do videogame. É impressionante, mesmo. velho. É viciante. Não tem Se você como. vicia Que jogo é assistindo, se você vicia assistindo série, não joga esse jogo que você vai Eu vou, sentar na frente da TV. deixar o primeiro com você que eu tenho uma parada. Tá, deixa lá. Cara, é foda. Mas é o quê? Qual é o gráfico dele? Qual é o jogo dele? É como se fosse um The Walking Resident Dead, Evil. mais ou menos. É. Tipo, Apocalipse jogo de zumbi. tiro. Entendi. E tem tudo, tem arma de tiro, faca, explosão, tem uns quebra-cabeça pra você. Mas a história é muito boa, velho. A história é muito É boa. lacradora, né? É. Ela é meio O 2 é lacradora. meio lacradorinho, assim, mas é legal. Mas Ela é muito bacana. O jogo é muito legal, velho. muito. O jogo é muito legal. Mauricião? Tanto é que é só pra de maiores, hein? É verdade. Entendi.